Boa noite, pessoal. 18 horas e 46 minutos. Hoje é a edição número 10 do podcast Trocando Ideias, mais um assunto bem interessante chegando aí para vocês. E hoje, no dia 25 de julho, coincidiu aí com o dia do colono, então esse assunto bem interessante que é explorando os processos agrícolas. A gente tem o nosso convidado especial de hoje, então, que é o Antônio César Perim, engenheiro agrônomo. A gente já convida você a deixar o seu comentário, se você tem alguma dúvida, enfim, no decorrer do assunto. Um assunto aí bem interessante, porque a gente sabe que a gente planta para colher, mas nesse período tem que ter uma espera, tem um processo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo, César Perim. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para as perguntas, para o debate, para esclarecimentos e também para aprender, porque sempre que a gente troca ideia, a gente aprende. Boa noite a todos que estão aqui nesse programa. Bom, antes de mais nada, eu peço que tu se apresente um pouco para o pessoal, né? A maioria já deve te conhecer aqui da região, enfim, de Casca, São Domingos, mas também para o pessoal que está assistindo aí pela primeira vez ou que ainda não te conhece. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Passo Fundo, mas também fui professor e nos últimos anos me dediquei ao ensino também da técnico agrícola na escola de Iguaporé. Então isso muito me orgulha também, porque além de colaborar com os agricultores, procurei passar informações para os profissionais que um dia iriam trabalhar com a agricultura. Nos dois setores, o trabalho que eu sempre procurei fazer é um processo educacional. Na Emater, como funcionário, eu trabalho como engenheiro agrônomo, a função de extensionista rural, que é um processo de educação informal. E no ensino tradicional, também procurei trabalhar a formação técnica de vários alunos, que muito me orgulha também. Tá certo. César, antes da gente começar aí no tema proposto, enfim, que é sobre os processos agrícolas, gostaria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal qual que é a função de um agrônomo. Os profissionais das ciências agrárias, que são vários, o técnico agrícola, zootecnista, engenheiro florestal, engenheiro agrícola, médico veterinário, eles têm vários setores, todos trabalham com agropecuária e procuram promover ações de produção agrícola juntamente com os agricultores. Então, quem faz agricultura é os agricultores, sejam eles familiares, médio produtores ou agricultores de grande porte, e dessa forma os engenheiros agrônomos acabam colaborando para que os agricultores possam também produzir alimentos em quantidade, em escala para a sua vida e para o processo produtivo econômico de uma região, de uma sociedade. A agricultura tem 10 mil anos, o homem só chegou a esse estágio de evolução graças aos assentamentos urbanos que exigia produção agrícola para passar tempos, meses e anos. Então deixamos de ser itinerantes no planeta Terra e passamos a conviver em cidades, e isso exigiu produção agropecuária, seja a produção animal, seja a produção agrícola. Então a história da agricultura é uma história que acompanha a história humana. Tá certo. A gente sabe que a agricultura é um dos setores mais importantes, né, da sociedade, porque dela vem o alimento, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, a agricultura é a base da economia e a base de uma região. Nos últimos anos, ela passou por processos bem intensos de tecnologia, de processos de transformação muito grandes, que incorporaram processos tecnológicos jamais vistos na história. Ao mesmo tempo que nós temos agricultores que não interessa o tamanho, diga-se passagem, podemos ter produtores com 2, 3 hectares que usam intensamente a tecnologia, e outros que não conseguem. Da mesma forma, tem grandes proprietários que colocam a tecnologia à sua disposição e também tem grandes proprietários que não colocam. Então, essa questão de tamanho muitas vezes não tem muito a ver. O que tem a ver é como você incorpora o processo de produção para a produção de alimentos. Então, é logicamente que alguns produtos exigem mais intensividade de trabalho, como é o caso da olericultura, fruticultura, produção concentrada de animais também, produção de aves, enfim.
E tem lavouras mais extensivas que exigem mais um complexo maior tecnológico. Em todas elas, os engenheiros agrônomos têm função em todo esse processo aí. Eu sempre digo que a engenharia agronômica é uma faculdade bastante ampla, bastante sistêmica, de várias áreas, e que exige uma certa especialidade do profissional depois que ele for trabalhar. Então, eu tenho colegas que trabalham com irrigação, tem colegas que trabalham com auxílio de armazenagem, tem colegas que trabalham com turismo, tem colegas que trabalham com agroindústria. Então, dependendo da especialidade que o engenheiro agrônomo vai trabalhar, ele desenvolve uma determinada capacidade intelectual e técnica de aprimoramento. O que se observa nos últimos anos, que algumas commodities, como é o caso da soja, do milho, do trigo, e algodão e algumas outras produções se especializaram muito e estão bastante ligadas às indústrias. Então, a indústria acaba entrando dentro do processo produtivo da agricultura e também passa a incorporar e fazer uma simbiose entre o sistema financeiro, industrial e agrícola. Certo? Então, isso cada vez tem ocorrido mais. No entorno das cidades maiores se desenvolve um outro tipo de agricultura, que é a agricultura de fornecer alimentos de primeira necessidade, que é a produção de alface, de cebola, de alho, de um monte de produtos que vão diretamente na mesa dos produtores, dos consumidores. Então, nesse intervalo entre a produção e o consumidor, também um outro profissional passa a atuar também nisso aí, que é os engenheiros de alimentos, né? Então, a agricultura está ligada com setores econômicos importantes. Ela representa 7% do PIB, segundo o IBGE. Vamos deixar bem claro. Ou seja, da porteira para dentro, ela representa 7%, da porteira para dentro. Quando ela vai para o processo industrial, daí esse número aumenta para 25, 27%. Então, se você trabalha a cadeia produtiva, é uma coisa. Se você trabalha de forma segmentada, o PIB é 7%. Então, é lógico que cada setor representa uma parte da economia e todos se interligam. Então, um país como o nosso é natural, pelas condições climáticas, de solo, de ambiente e tudo, é natural que ele tenha uma vocação agrícola muito forte. Tá certo. E nessa parte da agricultura, enfim, a gente tem vários incentivos para os agricultores, enfim, um deles que se tem falado muito nesses últimos dias é o Plano Safra. Quem é que pode acessar o Plano Safra? Ele veio, claro, para apoiar o setor agropecuário, tem linhas de crédito, incentivos, políticas, enfim, como é que ele se dá? O Plano Safra é bem conhecido dos agricultores, mas muitas vezes não é tão conhecido pelo pessoal urbano, né? Então, o Plano Safra, ele de longa data, desde 2013, ele tem um anúncio oficial. Então, onde há um anúncio oficial para a agricultura familiar e um anúncio oficial para a agricultura patronal, que significa oferecer crédito com juros subsidiado para os agricultores exercerem suas atividades. Então, esse último Plano Safra, ele tem uma virtude que ele procura ter um viés de sustentabilidade, ou seja, a questão ambiental está entrando em todo o processo produtivo, seja na cidade, seja no interior. Hoje não se admite uma indústria de cidade que faça poluição. Tu não tem mais como fazer um investimento sem ter licenciamento ambiental. Ou seja, é uma questão que parecia longínqua, mas através da Constituição de 88 nós começamos a normatizar as ações econômicas para que elas respeitem o meio ambiente. Então, dessa forma, a agricultura também está começando a entrar nessa questão aí do carbono zero, nessa questão da necessidade de preservação e produção. Quer dizer, preservar e produzir. É possível? Sim, é possível produzir e preservar. Essa é uma lógica cada vez mais presente. Então, o plantio direto, a preservação das margens de rios, a preservação de fontes, o plantio em sistemas agroflorestais e silvopastoril, são todas tecnologias que estão começando a se tornar rotineiras na agricultura. E o Plano Safra está apontando para essa questão, da necessidade de produzirmos com um impacto ambiental menor. Então, todo agricultor que incorporar essas tecnologias tem um juro menor.
E a agricultura familiar, que é predominante na nossa região, vai ter uns juros também subsidiados para a produção de alimentos. Né? Tá certo. Uhum. A questão do acesso ao Plano Safra é do pequeno, médio e grande, os agricultores, ou tem umas regras a serem seguidas? Assim? O agricultor familiar ele tem um limite de enquadramento. Então, para você ser agricultor familiar, você tem que ter até 4 módulos, e a partir disso aí, tu passa a ser médio produtor ou grande produtor. Então, o pronafiano, que a gente disse, ele tem uma característica de ter um juro melhor e ele tem certas características de produção. Então, é o pequeno produtor que antigamente a gente chamava, que hoje a gente chama de agricultura familiar. Então, o Plano Safra, ele é do governo federal, mas também tem ações do governo estadual, e tem ações dos governos municipais. Então, as políticas públicas, elas não são isoladas, elas se complementam. Então, tem ações federais, estaduais e municipais. Então, cada município tem suas políticas públicas próprias. Assim, cada estado também tem. Mas, de um modo geral, o grande guarda-chuva é o sistema nacional, onde tem o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. São 2 ministérios que cuidam da agricultura brasileira, o sistema de produção brasileiro. Então, nós temos as grandes lavouras, que geralmente são direcionadas para exportação, e tem aquela outra agricultura que também mais direcionada para o ambiente interno. Elas são complementares. Nós precisamos, muitas vezes, da produção de soja para a produção de aves, para a produção de leite, de suínos, né? E também a agricultura empresarial também precisa da agricultura familiar na complementação desse processo. Então, o Brasil é tão grande que cabe nesse país agricultores grandes, médios e pequenos. E cada um com modelos de agriculturas, muitas vezes diferenciados, e com novos horizontes se abrindo. Por exemplo, o Brasil tende a ser um dos países que mais vai usar bioinsumos nos próximos anos. Então, a bioeconomia, que chamam, vai ser a nova porta tecnológica que vai se abrir. Então, os bioinsumos estão chegando para ocupar um espaço que era só nos defensivos tradicionais. Então, novos horizontes estão se abrindo, cujas exigências são do mercado, e a questão da bioeconomia, da agricultura sustentável, da agricultura regenerativa, também está cada vez mais presente na realidade da produção dos agricultores e da agricultura de um modo geral. Perfeito. Além do Plano Safra, existem outros incentivos assim nominais que a gente pode abordar? Falando no meu município, lá o prefeito Fernando Perim, juntamente com o secretário Samuel, e com o presidente do sindicato, com o conselho agropecuário, ouvindo todos os setores, construíram, juntamente com essas pessoas envolvidas, leis de incentivos que objetivam apoiar a juventude. Então, nós subsidiamos em 30% atividades diferenciadas para o meio rural. Então, se um jovem resolve investir em São Domingos, 30% do investimento o município acaba cobrindo e ajudando nesse processo de diversificação. Então, logicamente, que não é nas culturas tradicionais, é nasquelas culturas que visam a diversificação, a olericultura, a fruticultura, a agroindústria, turismo rural, produção de leite, produção alternativas, né? Então, esses setores aí são importantes para que a gente possa desenvolver uma agricultura que primeiro pense na produção de alimentos locais. Daí nasceu a Feira Municipal de São Domingos, que já faço um convite, sábado nós estaremos com ela funcionando. Foi criado o Vale Feira, que daí os funcionários vão ganhar um valor para gastar na feira, daí ajudam o próprio funcionário, que vai ter uma alimentação adequada, e os agricultores poderão ter o local de venda. Então, uma coisa ajuda a outra. Isso se chama economia local, né? E é uma tendência mundial de valorizar quem produz localmente. Certo. É o quilômetro 0, o quilômetro 10, slow food, que se chama. Bem interessante. Nasceu na Itália esse movimento que procura valorizar a produção local.
Isso é uma forma de incentivo, né? Tanto para a população que planta, colhe e vende, quanto para quem consome, né? Traz muitos benefícios aí para a saúde, né? Sem Isso. agrotóxico, enfim, toda essa questão. Tem toda uma lógica de trabalho, de tentativa de sustentabilidade, né? Se usar os defensivos, usar com parcimônia e critério. E política pública municipal, que é aquilo que eu falo. Não adianta só esperar do governo federal, nem só do governo do estado. A gente tem que construir processos locais. Nesses processos locais, tem que envolver os agricultores, tem que envolver os consumidores e também a parte das políticas públicas que são necessárias para que isso ocorra, né? Para que a gente não se focalize só no sistema tradicional. Porque os commodities, esses que são exportados, eles meio que andam por conta, né? Quando a China diz de comprar, ela compra tudo que vem na frente. Sim. Então, ele anda por conta esse processo. Agora, pequena iniciativa, as iniciativas diferentes de quem faz vinho, de quem faz chimia, de quem faz queijo, de quem produz hortigranjeiros. Esse povo aí que trabalha com agricultura focada no gênero de primeira necessidade, ele tem que ser visto também. Então, a ideia nossa, enquanto política pública em São Domingos, é essa. Tá certo, então. Nessa questão da gente plantar para colher, enfim, para se ter algo nessa parte da agricultura, a gente sabe que o primeiro passo é o preparo do solo, né? Quais que são os principais passos para ter um preparo assim, digamos, bom do solo? Vou fazer uma pergunta que parece simples, mas não é. Na verdade, há muito tempo a gente faz e diz que precisa fazer análise química do solo. O solo tem uma estrutura física e uma estrutura química. Mas ele também tem uma estrutura biológica. E durante muito tempo a gente esqueceu, você deu muita ênfase à parte química, nitrogênio, fósforo, potássio, os elementos químicos da tabela periódica que estão no solo. Os alunos aí do ensino médio e do 9º ano sabem o que é a tabela periódica. Os elementos químicos, assim como nós precisamos, as plantas também precisam. Só que durante muito tempo a gente esqueceu da parte física do solo, ou seja, o solo tem 45% de ar, é espaço vazio. Então, isso aí não pode ser ocupado com solo também, porque daí as raízes não vão ter dificuldade de penetrar, de entrar no solo. Então, o primeiro grande cuidado é cuidar da erosão. E nesse particular, a gente sempre lembra que a cobertura de solo é fundamental. Durante o inverno, se você vê plantio verde, ou trigo, ou outro, significa que aquele solo está protegido. E a parte biológica são os micro-organismos, que estão lá aos milhões. Então, nos últimos anos, está se desenvolvendo também uma agricultura que olha para esse lado, de reviver o solo sob o ponto de vista da sua diversificação, da sustentabilidade. Então, é um mundo mineral, é um mundo químico e é um mundo biológico que vive. Então, a agricultura é bem complexa porque lida com o mundo animal, mineral e vegetal. Então, é tudo interligado. Então, o solo é o maior patrimônio que um país tem. Então, esse deveria ser o principal cuidado que a gente tem. A gente sabe que por ano, milhões de hectares de solo são desertificados no mundo. Então, nós temos um desafio de manter esse solo, que é um patrimônio não só do produtor, mas um patrimônio nacional. Então, a gente tem que objetivar melhorar todo esse aspecto aí. No preparo de solo, hoje, com o advento do plantio direto, que é uma tecnologia que evolui muito, nós temos muito que avançar ainda. Os últimos anos avançaram a concepção de manter sempre o solo coberto, de procurar segurar a água no solo, não deixar a água correr e lavar o solo. Então, esse parece uma coisa básica, mas não é na prática. Nós temos muito que avançar. E também nós criamos um programa em São Domingos do Sul, o prefeito Fernando Perim assinou uma lei de incentivo ao uso das coberturas de solo. O município subsidia 30%. Ou seja, a cada 1.000 quilos de semente de trigo, ou de aveia, ou de ervilhaca que o agricultor compra, o município paga 30%. Para incentivar ao uso, porque dele tem dois viés. O viés ambiental, econômico, de sustentabilidade, de aumentar a produção, quer dizer, você investe agora para colher no futuro.
Então, são políticas públicas complementares e elas têm um viés muito além do econômico. Tem um viés de sustentabilidade, tem um viés de ajudar a permanência de água no sistema. Cada 1% de matéria orgânica que tem no solo segura 220 mililitros de água. Então, se um solo bom, ele tem em torno de 5%, bom mesmo. Então, significa que ele vai segurar quase 1 milhão de litros de água por hectare. Então, o maior sistema de irrigação que nós temos é o solo. Né? Mesmo porque, se nós quiséssemos irrigar o Rio Grande, nós não teríamos água. Precisaria toda a Lagoa dos Patos e mais metade do Atlântico para irrigar tudo. Não é assim. Nós temos áreas, assim, não são grandes as áreas para irrigação, são limitadas. Então, nós temos que apostar na grande caixa d'água, que é o solo. Quimicamente falando, a água fica retida as partículas do solo e ficam aí à disposição das plantas quando tem escassez da água. Então, esse é o grande salto que nós temos que dar para fazer o enfrentamento à estiagem. Não é uma ação isolada, não é só irrigação, não é só pastagem, não é só manejo correto, é todo um processo de mudar a concepção da agricultura que tem um viés de sustentabilidade. E para isso tem apoio de crédito e tudo. Não é só quando você tem a falta disso, né? Muito como uma questão de prevenção também, né? Exatamente. Então, quanto mais nós investimos no solo, na sua capacidade de retenção de água, empalhada e tal, nós estamos ajudando o sistema a ter menos perda, certo? E agora se pensa nas duas safras, se pensa na safra de inverno e no verão, permanentemente. Então, no inverno se pode colher trigo, triticale, cevada, cada vez mais. Já tem gente colhendo e já plantando alguma coisa para o próprio solo, depois plantando trigo em sequência. Então, o desafio que você tem é uma agricultura que pense a sustentabilidade do processo. Além de produzir alimentos, se produza processos de ajuda à natureza. Certo. Claro, isso numa ideia assim macro, vamos dizer, falando em hectares, mas também pode ser aplicado na ideia micro, por exemplo, uma horta, né? Sim, exatamente. A agricultura, eu conheço produtores que têm 1 hectare de terra e vivem muito bem produzindo olericultura. Muitas vezes não é o tamanho da propriedade que explica a eficiência. Sim. Muitas vezes você tem produtores aí com 5, 10, 15 hectares produzindo fruticultura e tem ganhos muito bons de financeiros, né? A Serra Gaúcha, quanto mais você vai em direção a Caxias do Sul, mais você vê esse processo de intensividade de uso da terra, né? Então, eles conseguem ter mais renda através com menos área. Sim. E aí eles produzem fruticultura, agroindústria, agregam turismo, né? Então, a agricultura familiar tem que ter esse viés. Porque senão acaba querendo imitar os grandes, né? Quando você imita o grande, você pode se complicar, porque os custos de produção são altos. Com certeza. Falando da prática sustentável que a gente vinha comentando, enfim, para o manejo do solo, se tem muito uso dos agrotóxicos, né? Qual que é a sua opinião referente a isso? Os defensivos agrícolas, que eu chamo de agrotóxicos também, eles foram um instrumento importante para determinado período da nossa época. Tendo em vista que cada vez tem que se usar mais, está abrindo um outro portal aí. Existem outras portas se abrindo que não vão abandonar, logicamente, os defensivos de uma hora para outra. Eles vão facilitar a aplicação mais tópica deles. Ao invés de você fazer 20 aplicações, você vai fazer 2 ou 3 e vai pedir ajuda de novos insumos que estão surgindo, que são os bioinsumos. Certo. Que é a agricultura regenerativa. Quanto mais equilíbrio, quanto mais rotação você fizer na terra, um ano você planta soja, outro ano você planta milho, você vai fazendo a rotação, a quantidade de defensivos no processo agrícola, econômico, vai diminuindo. E novas portas se abrem. A questão dos bioinsumos é uma realidade. Hoje já tem pesquisa da Embrapa aí, mostrando que tem bactérias que ajudam na questão da estiagem, por exemplo. Tá? Então, se você for lá na Embrapa, no Google, Dr. Google, e colocar lá, Embrapa encontra a bactéria que dá resistência à produção agrícola, está lá descoberta na Embrapa. E nesse particular eu queria falar muito da Embrapa, porque ela foi extremamente importante para iniciar pesquisa e tecnologia no Brasil.
Assim como a Petrobras deu autonomia energética para o Brasil, e a Eletrobras depois, a empresa estatal da Embrapa também foi fundamental para que a gente chegasse nesse patamar que a gente chegou. É a maior empresa de pesquisa de agricultura tropical do mundo, orgulhosamente brasileira. Orgulhosamente brasileira. E a empresa que eu trabalho, que é a Emater, ela se baseia muito nos trabalhos que a Embrapa desenvolve para levar até a agricultura essas tecnologias. Tudo que eu falei aí é coisa que a Embrapa já pesquisou, enfim, aprofundou. Então, a Emater, da qual eu trabalho, faz esse trabalho também de procurar levar não só as tecnologias da Embrapa, mas de outras empresas privadas também, né? Então, as empresas privadas também começaram a fazer pesquisas, enfim. Mas a Embrapa tem uma importância enorme para o Brasil, porque de importador de alimentos nós passamos a exportador de alimentos. De importador de petróleo, a Petrobras começou a exportar petróleo. Então, as empresas estatais, ao contrário do que muitos dizem, elas têm uma importância econômica enorme num país de terceiro mundo, porque elas desenvolvem tecnologias, elas colocam à disposição da sociedade e acabam desenvolvendo processos que a gente tem que aprimorar. O calcanhar de Aquiles do sistema agropecuário brasileiro são os fertilizantes, que a gente tem que importar muito de fora. Então, nós vamos ter que resolver. A cadeia produtiva nossa tem furos, né? Então, essa questão da importação de fertilizantes químicos é um problema. Então, nós temos que desenvolver essa tecnologia aí, aprofundar a produção de nitrogênio, fósforo e potássio, porque é a base da produção. Então, aí que vai entrar as empresas de pesquisa buscando outros processos, outras situações, os bioinsumos, enfim. Hoje várias portas que se abrem. Várias portas que se abrem. Hoje, grandes produtores têm biofábricas de bioinsumos com organismos selecionados para determinadas ações. Então, isso é algo que está se abrindo para o mundo. E não é só nós que estamos fazendo, várias empresas do mundo estão fazendo e fazendo pesquisa pela necessidade que temos de produção de alimentos. Essas pesquisas sempre muito importantes, né? Muito bem. Vamos só dar uma pausa aqui para ver os comentários. Enfim, temos 20 pessoas nos assistindo. Boa noite a todos. Boa noite aí para Maria Lídia Gaieski, também para o Samuel Castelli, deixou aqui o seu comentário. A Neuza Zanella também participando, Alvanir Luzi, Juliane Finato Rezende e também Alice Finato Ferro. Então, estão participando aí nos comentários, mandando boa noite, mandando os parabéns também pelo assunto e pelo profissional que você é também. Obrigado. Seguindo por aqui, pessoal que tiver alguma dúvida também pode deixar aí nos comentários. Falando um pouco do cultivo e do manejo das culturas, quais que são as etapas desse cultivo, assim, se a gente fizer uma listinha? Plantar, cuidar, manter e colher, mas assim, na linguagem técnica, vamos dizer assim. O que acontece? Se você trabalha em uma atividade intensiva, você está sempre plantando e sempre colhendo. O pessoal da olericultura, quem faz feira aí, sabe que nunca para. Agora, as culturas tradicionais sempre têm os períodos de plantio, que nem agora. Nós estamos entrando na fase de crescimento do trigo, né? Então, o trigo tem um ciclo um pouco mais curto, mas você plantou em julho e logo ali adiante já vão colher, para depois entrar com a soja, né? Então, nunca paro. É um processo. A agricultura se intensificou muito, né? Então, praticamente, uma vez fazia silagem, se fazia em janeiro e fevereiro. Hoje, os caras começam a fazer em janeiro, quando em abril estão ainda fazendo. Então, é uma mistura muito grande, mesmo porque também as estações dos anos não estão mais tão definidas que nem uma vez. Se tu olhares agora... É uma mistura, né? É uma mistura. Então, nós vamos ter que nos adaptar às mudanças climáticas, que vão exigir também possibilidades diferenciadas. Tá? Então, essa é uma lógica diferente que nós temos para a agricultura. O desafio que se tem é fazer uma agricultura com pessoas, né? Porque nós podemos fazer agricultura hoje com o mínimo de gente. Tá? Então, o que acontece? Nas grandes propriedades vão ficar menos pessoas, mas com mais conhecimento tecnológico. Então, vão ficar menos pessoas com mais tecnologia e vão produzir bastante. E nas pequenas propriedades também, as que sobreviverem e ficarem, elas vão ter outros caminhos. Aí que é importante
a gente falar sempre das políticas públicas municipais. A agroindústria, ela segura as pessoas no interior. Então, a gente tem que ser fã da agroindústria. Aí tu produz o alimento e processa e vende. Aí tu pode agregar no turismo, tu pode agregar na venda local. Tu faz uma série de procedimentos que você movimenta a economia local. Então, no Rio Grande do Sul, acho que são quase 2.000 agroindústrias formalizadas, pequenas, né? E fora as informais, porque se o cara faz vinho, eventualmente, e vende, também é informal, também é um processo agroindustrial. Isso é da natureza das pessoas. Os seres humanos sempre guardaram alimentos. O sal foi o primeiro sistema de conservação. Depois vieram o queijo, o vinho, enfim, toda essa questão aí. Se encontrou métodos de conservação, até nos dias atuais, com outros métodos, que é o resfriamento, assim por diante. O que nós temos que fazer com que a gente compreenda e diga para os jovens que se ele é dono de uma terra, ele já nasceu, vamos dizer assim, emancipado. Ele não é empregado de ninguém. Talvez isso a gente tenha que falar. Porque se ele sai da propriedade dele, ele vai ser empregado de alguém ou ele vai colocar uma empresa na cidade. Nada impede, cada um tem seu caminho. Mas a gente não pode deixar de falar que existem possibilidades na família, no local onde as pessoas estão trabalhando. E durante muito tempo se disse que a única saída era a saída do interior. Pois é. Então, para tu teres uma ideia, a aposentadoria rural, a primeira, o meio salário mínimo, nasceu em 74, 75, não tenho preciso bem a data, mas com 75 anos para o chefe de família. E a Constituição de 88 nos deu a graça de ter a aposentadoria rural. Eu sempre falo isso porque em 88 nasceu a Seguridade da Agricultura Familiar. Em 96 nasceu o Pronaf. E o volume que nós temos hoje de 77 bilhões é porque lá teve o início e cada governo colocou mais, né? E se manteve a Previdência Rural também, que é importantíssimo, né? Municípios pequenos giram bastante em torno desse recurso da Previdência. E os recursos do Pronaf também foram importantes para a gente conseguir modernizar o processo produtivo. E eles estão até hoje. Mas não precisamos só investir em produção de grãos, você pode fazer N coisas, né? E casca aqui e região tem bastante essa questão da agroindústria, né? Mas pode ser explorada ainda mais, né? E associada agora com a questão do turismo, uma série de questões que estão vindo. Tudo é um processo que não é fácil, exige gestão, exige compreensão de toda uma dinâmica de trabalho diferente e as possibilidades são múltiplas. Muito bem, tá certo. Falávamos aí em se habituar às mudanças climáticas, enfim, tem também muito presente as pragas e as doenças nas lavouras, né? Como que atualmente acontece essa prevenção ou esse controle? Os defensivos agrícolas têm essa natureza. Mas quanto mais você diversifica a propriedade, não plantando a mesma cultura durante um ano só, fazendo a rotação de cultura, a quantidade de defensivos agrícolas vai diminuindo. E também hoje existe, além dos agroquímicos e dos defensivos agrícolas, existe a possibilidade dos bioinsumos, de inimigos naturais, fungos que combatem determinadas pragas. Enfim, é isso que fala a bioeconomia, os bioinsumos. Então, se abrir um horizonte novo de resgate desse processo, porque chegou uma altura que era tanta carga de pulverização que estávamos com dificuldades. Mas também por uma série de fatores. E a gente tem que entender que é por isso que se preserva 30% da área também. Ela ajuda também nesse processo de equilíbrio da natureza. Né? As margens de rios, rotação de cultura. Antes de se falar em defensivo, tem uma série de metodologias de trabalho que tem que ser observadas. A monocultura é fadada a usar cada vez mais defensivos. Agora, quando você tem uma produção diversificada, no verão, no inverno, você tem uma condição de diminuir a carga química no processo. Essa é a lógica. E cada vez nós vamos ouvir falar mais sobre isso.
E porque é natural esse processo. É uma tendência mundial, tendo em vista as exigências dos consumidores, né? Tá certo. Muito bem. Falando aí do armazenamento, né? Plantou, colheu, agora na parte do armazenamento. Como é que é feito esse armazenamento? Existem diferentes tipos? Como é que fica também a qualidade dos produtos? Uhum. Esse é o desafio que nós temos, porque tem uns cálculos aí que dizem que 15 a 20% do produto que a gente colhe acaba não chegando no destino, se perde na péssima armazenagem, se perde na estrada, se perde em um monte de lugar. E o Brasil aumentou a produção, mas não aumentou a capacidade de armazenagem. Então, inclusive no Plano Safra que está agora, ele tem um viés de imprimir uma nova necessidade de armazenagem. A Emater tem uma tecnologia que desenvolveu, que se chama silo de seca e aeração, inclusive o colega meu aqui de Casca, o Maurício, é especialista nessa área de armazenagem. Ele tem vários trabalhos feitos na região, mas a Emater trabalha com isso há muito tempo, de ter autonomia de armazenagem. Então, no ano passado, se trabalhava com armazenagem de milho nas propriedades, de grão inteiro, palha, sabugo, tudo no mesmo lugar, se chamava Paiol Chapecó. Depois, agora, se chama silo seca aeração. Você seca pelo ar. Então, nós temos tecnologia para armazenar 50 sacos até 20, 30 mil sacos. Então, isso a Emater está à disposição, tá? Porque é uma coisa que, vamos dizer assim, entre aspas, patenteada, pesquisada, deu certo, tem tudo para dar certo, e existe crédito para isso, né? Então, o sujeito pode plantar o trigo, cuidar dele, armazenar ele, vender na hora certa, fazer com o milho a mesma coisa. Se ele usa na propriedade, melhor ainda, porque ele vai ter um custo mais baixo da ração. Então, o que se quer com isso? Se quer dar autonomia. Então, a armazenagem é uma necessidade não só para as propriedades, é para o país. Porque o maior armazenador é o caminhão que nós temos hoje. O cara colhe lá no Mato Grosso e vem levando. E aí não deveria ser assim. Ou temos falta de estrutura. Então, mas o Plano Safra aponta para essa possibilidade através de financiamento. Lógico que todo investimento hoje tem que ser bem pensado, dada a vista a magnitude que eles são empreendidos, né? Ok. Muito bem, 19 horas e 24 minutos, temos 25 pessoas por aqui. Vamos ver quem mais que comentou por aqui. O Diego Fincato, também o Ademir José Perim, Merci Artério Perim, e também a Alice Finato Ferro colocou: verdade, se usava o Paiol Chapecó, no meu pai tinha isso. Resgatou aí a lembrança dela, então. Passando para a questão das tecnologias, a gente sabe que muitas tecnologias, a grande maioria, veio para ajudar, né, nessa questão assim da agricultura. O que se tem hoje em dia de tecnologia? A gente vê muito a questão dos drones, né? Drones, sim, enfim, sistemas. Isso é algo que está aí. Vai ser para todos os produtores? Talvez não, para alguns produtores sim, mas qualquer estrutura que você tem na propriedade que veio modificar é tecnologia, né? Então nós falávamos de armazenagem. Uma vez você falar em moer o pé de milho inteiro e dar para os animais depois enterrar lá e fazer o processo de silagem, era algo assim diferente. Então, era uma tecnologia que não estava à disposição. Então, quando se incorporou essa tecnologia da silagem, nós triplicamos a produção de leite aqui na região. Então, é uma tecnologia. Então, tem tecnologias de custo barato e tem tecnologias de custo mais alto, como esse aí, já com os drones e máquinas, veículos automotivos autopropelidos, enfim. Então, num país como o nosso, nós temos, vou dizer assim, tem até máquinas hoje colhedoras de uva, para tu teres uma ideia. Antônio Prado lá usa. Então, tudo que você imaginar, é lógico que nós temos que melhorar muito os tipos de máquinas. Temos que ter mais para pequena propriedade, sabe? Então, se desenvolveu muito para grande propriedade, e aí temos que fazer parcerias aí com as universidades, com países que nem a China, que tem uma tradição da agricultura familiar também, ver o que eles estão fazendo, o que nós podemos copiar deles, enfim. Tem possibilidades, né? Tá?
Então, a agricultura é enorme, os desafios são enormes, mas as possibilidades também são. Mas nós temos que melhorar o nosso processo agroindustrial. Para tu teres uma ideia, existe uma lei aí que foi feita nos anos 90, chama Lei Candir. Isso possibilita a exportação de grãos in natura, incentiva a produção e venda in natura dos grãos. Por isso que nós somos grandes produtores de cereais e soja, milho, pá. E aí vendemos sem processar isso. O que nós temos que fazer é processar essa soja aí, processar a parte desse milho, seja lá trigo, enfim, e vender o produto acabado. É o que a gente fez com a carne. A carne a gente matou o boi, processou ele e estamos vendendo carne para o mundo. Da mesma forma de suínos e aves, nós temos que fazer na área de grãos. Sim. Porque daí você industrializa as cidades. Aonde tem processos agroindustriais, tem desenvolvimento. Se tu olhares para Amaral, para a própria casca aqui, Serafina, onde tem agroindústrias, elas empregam pessoas na cidade. Nós temos que fazer isso em escala maior. Não podemos ser o maior produtor de soja e perder para a Argentina como o maior produtor de farelo de soja. O maior produtor de farelo de soja do mundo é a Argentina, não é o Brasil. Porque eles têm uma lei lá reversa, ou seja, eles incentivam a venda de produto industrializado. Então, quando você coloca produtos industrializados no mundo, você está agregando valor, está gerando emprego aqui, e isso desenvolve o município. Por isso que sou favorável a processos agroindustriais pequenos, médios e grandes, porque todos eles, de certa forma, contribuem muito com a empregabilidade das pessoas. Quanto à produção de leite, é uma atividade extremamente importante e que ela está sofrendo muito agora nos últimos meses aqui por causa da importação via Mercosul. Então, os acordos do Mercosul deveriam ser revistos, ao meu ver, porque deixar de comprar da Argentina e Uruguai nós não vamos deixar. A questão é quanto. Sim. A quantidade é que temos que discutir. E devia ter uma taxação progressiva. Quanto mais importa, mais taxação. Porque a atividade de leite é uma das que mais emprega as pessoas no meio rural e que mais deixa recursos para os produtores. Então, quando tem essas importações loucas, a gente sofre aqui. Mas são acordos que se tem de longa data e muitas vezes nem são do Uruguai e da Argentina, muitas vezes vêm de outros países. Certas transnacionais, multinacionais, acabam fazendo triangulação do mundo inteiro, trazendo leite em pó da Nova Zelândia, de outros países, passando pelo Uruguai e entrando aqui. Então, quando você não tem um controle mínimo, você acaba prejudicando toda uma cadeia produtiva cujos esforços foram sobre-humanos para nós chegar até aqui. A cadeia produtiva do leite é uma cadeia produtiva fundamental para deixar receita e renda mensal nas famílias. Certo? Então, eu julgo importante todos se preocupar com isso aí. Não só cobrarmos do governo federal. Nós temos que cobrar do governo federal, estadual, municipal. Todos têm que compreender o que é a atividade de leite, o que ela significa. O Rio Grande do Sul é o terceiro produtor de leite no Brasil, mas tem uma estrutura para ter o dobro. Nós temos fábricas para processar o dobro da produção que nós temos. Ou seja, a gente se preocupa muitas vezes em falar de indústria e tal. Nós temos uma indústria instalada ali. E algumas cooperativas com dificuldades. Então, nós temos que ser mais agressivos no protecionismo nosso. O mundo agora é mais protecionista e nós não podemos ser otários nessa história ainda. Então, assim como os países protegem suas economias, nós temos que nos proteger. Claro, fazendo acordos com o Uruguai, vão comprar leite o mínimo possível das transações, mas com os Uruguai e argentinos, e não com Nova Zelândia e Europa, que traz leite em pó daqui por outros meios, né? Sim. Então, eu sou enfático nessa questão, por quê? Porque a atividade de leite é fundamental. Ela gera muitos empregos e estamos perdendo gente. Nos últimos anos saiu muita gente, mas os que ficaram seguraram a peteca, seguraram a produção, conseguiram manter a produção. Significa que nós temos potencial, mas nós temos potencial para muito mais, né? Para dobrar a produção. Muito bem. Na questão do futuro, das perspectivas futuras, enfim, dos desafios, quais que são, assim, na sua opinião, as suas perspectivas aí para o futuro da agricultura? E aproveitando, quais que são os principais desafios nessa linha do seu trabalho
como agrônomo na agricultura, na agronomia em si? O grande desafio é a sucessão rural. É o que fazer para que tenhamos propriedades que não sejam só propriedades onde se esteja arrendando as terras porque não se tem mais forças de trabalho. Eu acho que a preocupação número um país com a vocação agrícola é pensar o que fazer para ter sucessão rural. E aí a gente tem que criar políticas públicas, de colocar dinheiro mesmo. A gente não tem que ter medo de colocar dinheiro na juventude que quer ficar no meio rural. Mas tem que ser em coisas diferenciadas, que sejam aspectos diferenciados, que agreguem valor, que façam que desenvolvam o meio rural. Atrás de toda lavoura tem um ser humano, tem alguém que planta, que colhe, e os jovens também têm que ser vistos. As políticas públicas que foram desenvolvidas lá em São Domingos, e que eu tenho orgulho de falar, e que foi configurado com um monte de gente que colaborou, e com a assinatura do prefeito, logicamente, e a aprovação da Câmara de Vereadores, ela tem como objetivo pensar a sucessão rural. Então, o jovem que quer botar uma agroindústria, colocar um silo, botar uma estufa, trabalhar com turismo rural, colocar irrigação, conservação do solo, cisterna, qualquer coisa que seja diferente, nós subsidiamos 30%. Ou seja, se ele investir 100, nós alocamos 30. Certo? É assim que tem que fazer. E eu acho que tem que chegar no nível de Brasília esse processo, onde a juventude tem que ser olhada e dita assim, tu quer fazer um projeto a longo prazo, nós vamos subsidiar. A União Europeia faz isso, certo? Não é colocar dinheiro fora, é colocar dinheiro onde tem processos de diversificação, sucessão rural e, logicamente, conhecimento, porque um investimento alto, depois ele é cobrado, mesmo que tenha subsídio, né? Com certeza. Muito bem, é um assunto bem importante, teria muito pano na manga, né, que nem diz o outro, enfim. Ressaltando aqui a participação da Inês Pigosso, também do Mauro Domingos Visioli, e a Alice Finato Ferro também por aqui. Também Cleimar Galante. Muito bem. Bom, César, a gente deixa o microfone à sua disposição para sua mensagem final referente a esse assunto, enfim, sua opinião como profissional dessa área. E sempre que tiver novidades, né, assuntos, temas relevantes, estamos disponíveis. Eu agradeço a oportunidade. A agricultura é um tema apaixonante. E nós tivemos lá em São Domingos do Sul uma pessoa que foi importante lá para nós, que era o Monsenhor Benvenu, que sempre dizia que ele queria ter 4 braços, 2 para trabalhar a agricultura e 2 para ser sacerdote. Então, de certa forma, ele foi pioneiro nas políticas públicas da região e, além de uma pessoa religiosa, era uma pessoa que compreendia onde ele estava inserido. O desafio que se tem, logicamente, são enormes, mas não é só do poder público, enfim, tem que todos compreender que a agricultura é a base de um processo, não só de alimentação que está na mesa, mas de um processo industrial também. Sim. As indústrias se baseiam na agricultura para extrair matéria-prima, depois vai movimentar toda a economia. O algodão, a roupa sai do algodão, sai de algum lugar, né? O álcool sai da cana-de-açúcar e assim por diante. Então, é um processo que pode ajudar, inclusive, o processo industrial. Então, e outra coisa, o que nos últimos anos eu agora acho que está se começando a pensar, é que a educação, ela não olhava muito para a questão da agricultura, sabe? Ela sempre incentivava a sair do processo. Até em São Domingos, agora, os comentários aí, em São Domingos, uma época nós, no ensino médio, nós colocamos a disciplina da agricultura familiar, para as pessoas saberem o que significa, né? Mesmo cidades que nem Guaporé, vamos supor, 25% da receita pública de Guaporé é agrícola, e eles têm lá quase 3.000 empresas. Certo? No município menor que nem o nosso, 70% vem do setor rural, casca é metade. Então, nós não estamos falando de coisa vaga aí, de coisa que não existe, nós estamos falando de coisa concreta. Então, nós temos que chegar ao ponto de um dia subsidiar a atividade para os jovens. Aí vai ser a diferença. Tá certo, então. Obrigada, César, pelas suas contribuições e sucesso aí na sua trajetória, no seu trabalho. Obrigado, até a próxima oportunidade. Um abraço também para o Henrique Bertosso, que também deixou seu comentário por aqui, depois aí você lê com calma os comentários.
Certo, pessoal? Obrigada pela participação de todos. Foram 25 pessoas que estiveram ao vivo conosco. A gente agradece. Já pede para você compartilhar ali, porque é um assunto bem relevante, enfim, principalmente hoje ali no dia do colono. Certo? Até mais, até a próxima terça-feira. Uma boa noite para vocês.